Queridos amigos do canal Voz Missionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer mais uma curiosidade da Bíblia. Mas antes de irmos à curiosidade, vamos fazer a nossa oração. Então, oremos. Gracioso Pai das alturas, estamos aqui, Senhor, abertos, prontos a ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que possa enviar o Teu Espírito Santo, que Ele possa nos ajudar a compreender as Escrituras Sagradas, para que a nossa vida cristã possa caminhar bem e que possamos melhorar aquilo que não está bom. Senhor, seja conosco nesta hora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aí está a nossa oração. Então vamos à nossa curiosidade bíblica de hoje. Nós vamos falar de uma curiosidade que encontra-se no livro de Êxodo 4, capítulo 4. Vamos abrir Êxodo, capítulo 4, verso 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que tenho te posto na mão. Eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Eis a questão: Deus endureceu o coração de Faraó? Se sim, como ele poderia ter feito isso? E se não, o que realmente o texto está aqui a expressar? É o que eu vou tentar aqui explicar no vídeo de hoje. Bom, eu vou primeiro recorrer à parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós encontramos vários solos e sementes sendo lançadas nesses solos. Primeiro aspecto, não havia nenhuma diferença entre as sementes que eram lançadas, nem a forma como as sementes eram lançadas. A única coisa que existia era o modo como o solo recebia esta mesma semente, que determinava se ela ia realmente germinar ou não. Então, desta forma, podemos concluir que Deus, ele não endureceu o coração de Faraó, mas foi a escolha dele próprio, o Faraó, de endurecer o seu coração. Mas ainda assim, ainda não expliquei exatamente o que isso significa. Vamos prosseguir para ver se eu explico melhor essa questão de endurecer o coração. Bom, as repetidas advertências e demonstrações de poder divino indicadas ao Faraó eram, na verdade, uma forma que Deus estava a usar para poder suavizar, para poder amolecer o coração de Faraó, para que ele pudesse deixar o povo ir. Cada uma das manifestações do poder de Deus que foram demonstradas diante de Faraó faziam com que ele ficasse mais obstinado, além de suavizar o seu coração, que era o objetivo de Deus, faziam com que ele se endurecesse mais. E ao ser corrigido, o rei desprezou e rejeitou a luz de Deus e tornou-se insensível à mesma. Isso nós podemos reparar também no nosso dia a dia. Nós também temos essa tendência, que quando Deus nos mostra o seu poder, a nossa tendência é de irarmos, ficarmos cada vez mais relutantes à sua vontade. Então, nesse caso, foi a própria resistência de Faraó à luz de Deus que fez com que ele endurecesse o seu coração. Bom, vamos prosseguir. Importa dizer que há divergentes opiniões quanto ao endurecimento do coração de Faraó. O que isso quer dizer? Que há várias explicações que são dadas para o mesmo. Bem, temos 10 declarações que falam sobre o endurecimento do coração de Faraó. 8 delas encontram-se em Êxodo 4, 21, 9, 12, 10, 20 e 27, 11, 10, 14, 4, 8 e 17. Antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que sempre que eu for a mencionar versículos que eu não vou ler aqui, é importante que você leia na sua Bíblia para que possa contextualizar-se mais quanto ao assunto que estamos a tratar. Porque na maior parte das vezes eu não leio os versículos por causa do tempo, senão o vídeo fica muito longo e muitas vezes muito cansativo. Então, sempre tenha em mãos a Bíblia para que possa ler os versículos que vão aparecendo aí na tela. Então, há 8 dessas declarações, como eu estava a dizer, encontravam-se nos versículos que eu citei e usam a palavra razá. Ela vai aparecer aí na tela, que significa que o Senhor faria com que o coração de Faraó ficasse firme, de modo que ele não se movesse e os seus sentimentos com Israel não mudassem. Em Êxodo 7:3 é usada uma outra palavra que é Kashá, acho que é assim,
que indica que o Senhor faria com que o coração de Faraó ficasse duro ou insensível. Bom, em Êxodo 10:1 é usada uma terceira palavra que é kabed, que significa que Deus fez com que o coração de Faraó ficasse pesado e insensível à influência divina. Mas numa perspectiva contextual dessas três palavras, podemos perceber que na verdade elas têm o mesmo significado, elas ditam a mesma coisa. Elas explicam que o coração de Faraó não endureceu-se por vontade ou por ato de Deus, mas porque aquilo que Deus demonstrou como seu poder diante de Faraó fez com que ele ficasse mais furioso, mais insensível à vontade de Deus. Existem também declarações, ou 10 declarações, que afirmam que Faraó endureceu o seu próprio coração. Quer dizer que Deus não endureceu o coração de Faraó, mas ele mesmo endureceu o seu coração diante das manifestações divinas. 4 dessas declarações encontram-se em Êxodo 7:13 e 22, Êxodo 8:19 e Êxodo 9:35. Repito, abra sempre a sua Bíblia e leia esses versos porque eles são importantes para contextualizar mais o assunto aqui em questão. E a palavra usada aqui é hazak, que é tornar firme. 5 dessas declarações que afirmam que Faraó endureceu o seu próprio coração estão em Êxodo 7:14, 8:15 e 32 e 9:7. E usam a palavra kabed, que é tornar pesado. E a última declaração encontra-se em Êxodo 13:15, que emprega a palavra kashá, que significa tornar duro. Mas como eu disse há alguns minutos, que essas palavras, na verdade, fazendo uma análise delas, do seu contexto, elas dizem ou significam praticamente a mesma coisa. Bem, o endurecimento do coração de Faraó foi evidente em primeiro lugar porque ele não prestou atenção à ordem divina para deixar o povo ir. E o endurecimento dele, ao mesmo tempo, mostra-se claramente também quando ele quebrou a promessa que ele fez a Moisés, de que se ele parasse com as pragas, ele deixaria o povo ir. Então, assim, quando Deus disse a Moisés, até chegar ao Egito, ele iria endurecer o coração de Faraó, Deus se referia à contínua recusa do rei a obedecer-lhe e a libertar os israelitas, não necessariamente porque Deus ia interferir na vontade de Faraó. Uma coisa que todos nós claramente sabemos é que Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer em fazer com que o homem sofra. Pelo contrário, Ele deseja que todos nos arrependamos e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e, acima de tudo, que sejamos salvos. Podemos ver isso em Ezequiel 33:11, 1 Timóteo 2:4 e 2 Pedro 3:9. A palavra ainda diz em Mateus 5:45 que Deus faz brilhar o sol tanto aos ímpios assim como aos justos, para dizer que Ele não tem essa distinção. Você é livre para fazer a escolha que quiser para a sua vida. Continuando, assim como o sol afeta a matéria de modos diferentes, dependendo da natureza desta matéria, ele derrete a cera e endurece o barro. Assim também a influência do Espírito Santo sobre o coração humano. Ele produz efeitos diferentes de acordo com a condição do coração. De acordo com o modo como nós recebemos o Espírito Santo, ou a correção do Espírito Santo, ou o conselho, o conforto do Espírito Santo, é que vai determinar como é que a coisa vai funcionar. Porque se o nosso coração se endurece, o Espírito Santo ele não vai nos obrigar a ouvir, não vai nos obrigar a darmos atenção à advertência divina. Pelo contrário, Ele nos adverte e deixa com que nós possamos decidir aquilo que nós queremos. O pecador arrependido permite que o Espírito Santo o conduza à conversão e à salvação. Porque o fim de tudo, quando Deus faz por nós aqui, para que nós sejamos chamados a sermos salvos. E se é um Deus que quer nos salvar, obviamente, apesar dele ser um Deus que quer nos salvar, Ele não vai interferir na nossa decisão. Ele nos criou, Ele nos mantém, mas Ele não interfere nas nossas decisões.
Bem, esta é a curiosidade de hoje. Deixe na descrição, nos comentários o que achou. Nos siga aqui no Facebook, assim como no YouTube. E encontramos-nos na próxima curiosidade.